A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando um curso de Provérbios e hoje nós vamos gravar a aula de número 54, que continua o capítulo 28. Na aula passada nós começamos a ler o capítulo 28, nós lemos do versículo 1 até o versículo 14. Então hoje, nesta aula, vamos começar a ler a partir do versículo 15. Já aproveita e deixa a sua inscrição no canal. Ativa o sininho para receber as notificações todas as vezes que forem publicados novos vídeos. Vamos aqui ao versículo 15, que nos diz: Como leão bramidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O leão bramidor é aquele leão que está bramando, porque ele vê a sua vítima, ele está ali faminto, ele está pronto para atacar a sua vítima e para matar a vítima. O urso faminto, igualmente, quando ele está faminto, ele está pronto para destruir, para matar a vítima. Assim, quando um ímpio domina sobre um povo que é pobre, esse ímpio vai carregar na população ainda mais destruição, ainda mais pobreza, ainda mais desgraça. Esse versículo 15 tem relação com a questão do comunismo. Sabemos que os sistemas socialistas e comunistas são sistemas que pregam que os governos devem ter a posse, a propriedade de todos os meios de produção. As propriedades, as empresas, tudo deve ser a serviço do Estado, que é formado por um grupo pequeno de pessoas que são da confiança dos ditadores, que recebem todos os impostos e lucros, enquanto a população é colocada em uma situação de miséria, em uma situação de pobreza, onde se dá o mínimo do mínimo necessário ao povo. Aqui nós vemos um sistema que é ímpio, em que algumas pessoas governam e carregam tudo. Algumas pessoas criticam o sistema capitalista, dizendo que no capitalismo existe algo ainda pior, porque uma minoria recebe muitos lucros e a grande maioria vive na miséria e na pobreza. Mas no sistema capitalista, você tem a liberdade de adquirir a sua propriedade. No sistema capitalista, você tem a liberdade de obter empréstimos para você dar início ao seu próprio negócio. No sistema capitalista, você tem a possibilidade de crescimento com dificuldades, mas que com a superação e o enfrentamento dos desafios é possível que você cresça. Já num sistema comunista em que o ditador é como um leão que vive bramando, querendo tudo para si e nada para o povo, e como um urso faminto que deseja tudo para si, o povo padece. Basta olhar para os países que adotam esse sistema econômico e você verá que a população vive na miséria, vive na pobreza, com um governo que vive com muita abastança, comendo e desfrutando de todas as riquezas da nação. Versículo 16. O príncipe, falto de inteligência, também multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. Quando o versículo 16 fala de príncipe, fala a respeito de governadores, fala a respeito de pessoas que lideram. O príncipe pode ser um presidente, um governador, um prefeito, mas também pode ser o chefe, o dono de uma empresa, o chefe de um departamento de uma empresa.
O príncipe é o pai de família, é a mãe de família que precisa governar e administrar a sua casa. Você que ocupa uma posição de liderança, que está como príncipe e que não tem inteligência, que tem falta de inteligência, multiplicará as opressões sobre os seus liderados. Você que é um pai que não sabe, não tem inteligência para administrar o dinheiro que você recebe, você vai multiplicar as opressões sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. Você vai fazê-los passar por necessidades e por dificuldades por não ter inteligência em administrar o que você ganha. Agora, o que aborrece a avareza, o que é a avareza? A avareza é aquele que retém o dinheiro além do necessário. Ele fica com escassez de comprar aquilo que o filho pede para que ele faça a reunião do dinheiro na poupança. Muitas vezes, a pessoa deixa de comprar aquilo que tem que comprar para a sua casa, aquilo que é necessário. Eu não estou falando de pessoas que gastam o dinheiro com objetos e artigos de luxo que podem esperar uma condição econômica melhor. Eu estou falando de pessoas que deixam de se alimentar com a finalidade de guardar religiosamente uma certa quantia para o futuro. Então, aquele que faz isso, ele está prejudicando a sua família, está colocando os filhos, a esposa, a família em uma situação de opressão. Aquele que é governante, que é presidente, que também não tem inteligência, ele não aplica os recursos na construção de estradas, no investimento de empresas, no desenvolvimento da economia do país. E ele leva o país a uma situação de recessão, de não crescimento econômico. Ele vai gerar o quê? Ele vai multiplicar as opressões. Voltando para o contexto da casa, aquele que precisa de mais dinheiro para poder realizar os seus projetos de investimento, precisa procurar novas fontes de renda. Então procure um segundo trabalho. Procure fazer algo a mais para que você tenha um segundo caixa para que você faça o investimento, mas use os recursos naquilo que a sua família necessita. Se você não tem uma renda extra para que você faça os investimentos, não deixe de honrar a sua família, de colocar a comida na casa, a melhor comida que você puder colocar, de colocar o melhor vestuário para a sua família, para que a sua família tenha alegria. O que aborrece a avareza prolongará os seus dias, que fala aqui o versículo 16, significa que se você vencer a avareza e aplicar os seus recursos de maneira inteligente, dando para a sua família tudo o que eles merecem e o melhor que você pode, você vai aumentar os seus dias, porque você não vai ficar com preocupações que podem levar você ao infarto, que fazem os seus filhos e a sua esposa, a sua família, viver com menos, carregando tristeza. E isso vai tornar os seus dias pesados, dias carregados. Isso diminui o número de anos em que você vai viver, porque viver o tempo todo em tristeza, querendo juntar o dinheiro, querendo cumprir uma meta financeira, sendo que você está tirando daquilo que a sua família precisa por uma meta financeira, faz com que você diminua os seus dias na terra. Por isso que o versículo 16 fala que aquele que é príncipe, ou seja, aquele que governa, lidera alguma coisa e não tem inteligência, ele vai multiplicar as opressões, vai administrar o dinheiro de maneira ruim, vai fazer com que as pessoas à sua volta sejam oprimidas. Mas aquele que aborrece a avareza vai pegar o que tem e vai investir bem
naquilo que é necessário, não vai deixar faltar para as pessoas que estão à sua volta, vai fazer investimentos em coisas certas que são úteis e vai fazer com que os seus dias sejam prolongados. Versículo 17: o homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova, ninguém o detenha. O versículo 17 fala a respeito do remorso daqueles que praticam homicídio, daqueles que fazem um mal muito grave para outras pessoas. Quando essas pessoas matam alguém ou fazem um mal muito grave para outras pessoas, elas ficam com a consciência, com a culpa. E quando a parte final fala assim, ninguém o detenha, ele está dizendo assim, não impeça a pessoa de carregar a culpa dela. Não impeça a pessoa, não diga para a pessoa para que ela fique em paz. Não diga para a pessoa assim, fique em paz, que você matou, isso ficou no passado, está tudo bem. A carga emocional que a pessoa carrega pelo fato de ter praticado um homicídio é dela. Não detenha a pessoa de carregar a sua culpa, porque isso é uma consequência daquilo que ela fez. Versículo é uma recomendação para que você domine sobre a ira, para que você não venha praticar um crime de sangue, porque esse tipo de crime acompanha você até a cova, ou seja, até o último dia você vai ter, em alguma medida, essa culpa. Você vai carregar isso de uma forma muito intensa sobre a sua vida. Versículo 18. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que anda sinceramente, sincero é aquele que anda sem cera, é aquele que anda sem maquiagem, sem esconder aquilo que faz. É a pessoa que é transparente, que é verdadeira, que é honesta, que é correta. Quem anda dessa forma se salvará. Mas o perverso, aquele que faz as coisas erradas, né, em seus caminhos cairá logo. Aquele que faz o que é errado sempre precisa se esconder daquilo que faz, sempre anda com medo de ser descoberto pelo que fez, sempre vai estar ali com medo e, quando é descoberto, logo cai. Verso 19: o que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza. O versículo 19 fala sobre o ambiente que você frequenta. Quem são os seus amigos? São pessoas que trabalham, que lavram a terra, que estudam e se dedicam em se aperfeiçoar todos os dias? Se você é uma das pessoas que trabalha, estuda, faz a sua parte, você lavra a sua terra, você vai ter abundância, você vai se fartar de pão. Os resultados podem não aparecer tão imediatamente, mas a persistência em lavrar a terra vai trazer a fartura. Agora, o que segue a ociosos, os que são preguiçosos, os que ficam sem fazer nada, vão se fartar de pobreza. Versículo 20. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. O versículo 20 está falando aqui sobre o homem fiel, é aquele que cumpre as suas responsabilidades. O homem que cumpre as suas responsabilidades, ele vai ser abundante de bênçãos. Ele vai conseguir o que ele está buscando. Mas aquele que busca, primeiramente, a riqueza, ele não ficará sem castigo. Por que não ficará sem castigo? Porque quem busca as riquezas antes de qualquer coisa está sujeito a praticar corrupção, desonestidade, trapaça em contratos. Está disposto a suborno em relação aos órgãos do governo para conseguir a riqueza. Está disposto à sonegação de impostos e a estratégias fraudulentas.
E sempre que alguém quer enriquecer a todo custo e pratica esses atos ilícitos, ela está correndo o risco de cair em desgraça quando ela é descoberta. E se a pessoa é honesta e quer fazer a coisa certa, quando ela se apressa a enriquecer, ela vai dizer para a sua família: eu tenho que ficar mais horas trabalhando. E ela vai omitir a sua presença dos seus filhos, do seu cônjuge, para ficar trabalhando, para poder adquirir riqueza. Muitas vezes o seu filho prefere ter aquele momento de você brincando com ele e você trabalhando todos os dias de maneira dedicada para enriquecer, do que você deixar o seu filho para enriquecer, dar um grande presente para ele, que não vai fazer sentido e que não substitui a sua presença. É errado enriquecer? De maneira nenhuma. Enriquecer, pensar em enriquecer é algo muito bom. Traz prosperidade, traz abundância, traz melhores brinquedos, traz mais possibilidades. A riqueza traz isso. Mas existem coisas que você deve avaliar em relação à riqueza, como ver o seu filho crescer, guardar um tempo de equilíbrio para que você possa ver o seu filho crescer, ver a sua família, pelo menos reservando um dia na semana para que você possa estar com eles, para que você possa oferecer o melhor que você tem para eles. Isso vai fazer com que a sua família tenha uma referência de família e não uma referência só de riqueza, dinheiro e bons brinquedos e boas roupas e coisas ligadas à riqueza. Então, a riqueza deve ser buscada, mas seja fiel aos seus compromissos de honestidade, verdade e sinceridade, e também seja fiel no seu relacionamento com as pessoas que amam você, fazendo que o seu tempo seja também dedicado com a lembrança de que eles estão juntamente com você, para que você não carregue depois o castigo da desonestidade e nem o castigo de você nem saber quem são os teus filhos, o seu cônjuge que está vivendo com você e que você mal sabe quais são as preferências dele, dela, o que ele gosta, o que ela gosta, porque você ficou dedicado só em adquirir riqueza. Verso 21. Ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Prevaricar significa deixar de fazer o correto, deixar de fazer o que deve ser feito. Quando você olha para a aparência das pessoas, para que você tome uma decisão, você muitas vezes deixa de fazer o que é certo e você não ganha nada com isso. A pessoa que atraiu você pela aparência, muitas vezes não dá nada em troca para você. É você que olha para a aparência dessa pessoa, e resolve deixar de fazer o que você tem que fazer. É o policial que vê uma pessoa andando em alta velocidade e quando aborda a pessoa e olha para a aparência, para o carro, para a roupa e diz: tudo bem, você está perdoado, porque olhou para a aparência, deixou de aplicar a multa que deveria ter aplicado. É aquela pessoa que está cuidando de uma fila e olha para uma pessoa que tem uma certa aparência e fala: pode vir aqui que eu já vou lhe atender, dando um privilégio para aquela pessoa, e você muitas vezes não recebe nada em troca. Veja que o versículo 21 fala que
Até por um bocado de pão o homem prevaricará. Ou seja, o ser humano é capaz de deixar de fazer o que tem que fazer por coisas pequenas, por coisas insignificantes. Às vezes porque ganha um presentinho pequeno. O verso 21 fala: não se venda por tão pouco. Não se venda por pouco. Existem meninas que recebem um buquê de rosas, ou recebem um pequeno presente, ou recebem um jantar e se entregam para a pessoa sem pensar no valor que elas têm. Quando você olha para a aparência das pessoas, você pode deixar de fazer a coisa certa na hora de escolher um namorado ou uma namorada. Qual é a coisa certa quando você está namorando alguém? A fase de namoro serve para que você identifique tudo o que está errado na pessoa que pode gerar um futuro divórcio. É na fase do namoro que você vê que a pessoa não tem temor de Deus, que a pessoa é impaciente, que a pessoa é muito irada, que a pessoa é mal educada, que a pessoa não respeita os mais velhos, que a pessoa não é tão honesta, né? A pessoa negocia com honestidade. Mas quando você está colado na aparência, você deixa tudo isso que você deveria fazer, e é por isso que você está prevaricando, você está deixando de fazer o que deveria fazer na fase de namoro, que é prestar atenção nas características que podem levar a um casamento sólido. Quando você olha só para a aparência, você cai, você deixa de fazer o que tem que fazer e você se vende. Você vende a sua vida por causa da aparência. E aí depois, muitas pessoas, quando passam depois pela separação ou pelo divórcio, dizem: mas essa pessoa já fazia isso na fase do namoro. Mas eu ignorei porque eu estava observando a aparência. Então, se você tem respeito à aparência, isso não é bom, porque você vai vender a sua vida por causa da aparência da pessoa. E o versículo 21 fala que os seres humanos muitas vezes se corrompem por muito pouco, até por um bocado de pão se corrompe. Não seja uma pessoa que tem um preço barato, que tem um preço vil. Não negocie com valores, com princípios. Seja sempre alguém que valoriza primeiro o temor a Deus e que valoriza a lei de Deus em tudo aquilo que você faz, em todas as suas escolhas e decisões, porque assim você será bem-sucedido. Versículo 22. Aquele que tem olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Nós já comentamos aqui sobre esse versículo 20, que é necessário que você seja fiel na sua honestidade e no relacionamento com as pessoas da sua família enquanto busca a riqueza. Aqui no verso 22, fala que aquele que tem olho mau corre atrás das riquezas, porque aquele que tem o olho mau, ele pensa que as riquezas são tudo na vida. Isso é um olho mau. Se você pensa que ter riqueza é tudo nessa vida, então você não entendeu o valor da vida. O valor de solidariedade, amor a Deus, amor ao próximo, honestidade, amor à sua família. Então, quando você coloca a riqueza em primeiro lugar, tendo o olho mau, você não sabe que o que está vindo sobre você é a pobreza. Pobreza de alma, pobreza de espírito, pobreza na sua família, pobreza no seu relacionamento, na qualidade do relacionamento que você tem com seu cônjuge, com a sua família, com os seus pais, porque para você o que interessa é só riqueza. Então quem tem o olho mau só corre atrás de riqueza e não sabe que o que está vindo sobre ele é a pobreza. 23. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O versículo 23 está dizendo que aquele que é sincero, no longo prazo, vai acabar colhendo mais benefícios do que aquele que dá tapinha nas costas para agradar as outras pessoas.
No longo prazo, aquele que dá o tapinha nas costas das pessoas vai ser reconhecido como a pessoa que não tem caráter, como a pessoa que não tem valor nenhum, que se vende por qualquer coisa. No longo prazo, a história revela que muitos homens que se dedicaram a seguir a honestidade e a verdade sofreram, mas depois, no longo prazo, elas foram beneficiadas. No longo prazo, se reconheceu o valor dessas pessoas. Ah, versículo, o versículo 23, ele ensina você a suportar os ataques quando você está sendo honesto e verdadeiro, quando você está corrigindo as pessoas para o caminho certo. Porque existem os desafios. Falar a verdade, andar na correção também tem as suas ah, dificuldades, as suas perseguições. Mas vale a pena você andar na correção, porque no longo prazo você vai receber o retorno daquilo que você faz. Verso 24. O que rouba seu pai ou a sua mãe e diz: não há transgressão, companheiro é do destruidor. O versículo 24 fala sobre a importância da honestidade com as pessoas que nós amamos. Se você rouba o seu pai e rouba a sua mãe, que são as pessoas que te deram a vida, e considera que isso não é errado, então você é aquele que está destruindo a sua própria casa, está destruindo a sua própria família. Se você é tolo nesse nível, você é amigo do destruidor. Versículo 24 fala sobre a importância de você seguir os princípios éticos e os princípios morais, principalmente com as pessoas que você ama, com as pessoas que te querem bem. Então, podemos estender esse versículo para aquele que tem a sociedade com alguém. Não seja desleal com o seu sócio. Você vai destruir o seu negócio, a sua própria empresa, em razão de ser desonesto com as pessoas que fazem parte do seu negócio. 25. O altivo de ânimo levanta contendas, mas o que confia no Senhor engordará. Altivo de ânimo fala da pessoa que é arrogante, fala da pessoa que tem um ânimo que se julga mais alto que os outros. Quem se julga melhor do que os outros sempre levanta contendas, sempre está apontando o erro, sempre está procurando a deficiência, a falha do outro para dizer: isso aqui ficou mal feito, você poderia ter feito melhor isso, porque ele é altivo, ele se considera melhor. Agora, o que confia no Senhor engordará. Quem confia em Deus, aliás, voltando aqui para o altivo de ânimo, o altivo de ânimo também é aquela pessoa que quando passa por uma adversidade, por uma dificuldade, ao invés dele se acalmar e ter paciência e meditar em como resolver a situação, ele já fica nervoso e já começa a falar palavras torpes, já começa a ficar com raiva da situação e já começa a perturbar todo mundo que está à sua volta. Esse é o altivo de ânimo também. Agora, o que confia no Senhor engordará. O que confia no Senhor sabe que todas as pessoas têm o seu valor e elas devem ser tratadas de forma igualitária. Então ele não vai se deixar levar pelo orgulho para procurar o defeito, a falha dos outros, para dizer que ele é melhor, porque ele confia no Senhor. Quem confia no Senhor respeita o próximo. E quando ele passa por situações de adversidade, que ele tem que resolver a situação, por ele confiar no Senhor, ele vai ter a paciência e vai dizer: Deus dará a solução e a resposta. Então, o que confia no Senhor, ele nunca vai ser altivo. Ele sempre vai dizer: quem está trabalhando comigo, quem faz parte da minha equipe, também pode cometer erros. Eu também sou um ser humano e também posso errar. Não tem por que eu me colocar acima dos outros. Não tem por que eu ficar altivo e colocar-me
como superior a ninguém, levantando contendas aqui. E também, quando vêm as adversidades, não tem por que eu ficar desesperado, porque Deus dará a resposta. Verso 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. No versículo 26 está falando a respeito da autoconfiança. Aquele que confia apenas em si mesmo não tem juízo, mas aquele que anda sabiamente escapará. O que é andar sabiamente? Nós estudamos em Provérbios, nos capítulos anteriores. Aqui, no Provérbios capítulo 24, veja o versículo 6. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. Veja que o versículo 5 fala que um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Nesses dois versículos do capítulo 24 de Provérbios, que nós já estudamos nas aulas anteriores, está falando sobre a importância de que você busque conselheiros, que você busque conselhos prudentes, para que você possa enfrentar uma guerra, porque é assim que você tem vitória. Agora, voltando para Provérbios 28, aqui no versículo 26, nós vemos que o que anda sabiamente escapará, ou seja, o que anda buscando conselhos, né, vai escapar. Agora, quem confia no próprio coração é insensato. Verso 27, o que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Em outras palavras, quando você é generoso, você prospera. Mas quando você retém além do necessário, você acaba sendo amaldiçoado. Já meditamos também nessa passagem. Vemos aqui em Provérbios capítulo 11, no versículo 25. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Então, aqui fala que aquele que ajuda o próximo, compartilha daquilo que tem recebido, ou seja, ele rega a água que ele tem a mais, ele transborda na vida das outras pessoas aquilo que ele tem recebido, ele rega a vida das outras pessoas, será regado também. Encontrará outras pessoas que o ajudarão, que, tendo mais fontes de abundância, também vão transbordar sobre a vida dele, quando ele age de maneira generosa. Voltando aqui para Provérbios 28, no versículo 26, o que dá ao pobre não terá necessidade, porque ele está regando, ajudando o próximo. Agora, quem esconde os olhos não rega aquilo que tem, não transborda o que recebe para os outros, também receberá as maldições. Versículo 28, quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Nós já comentamos essa ideia de que quando os líderes que se levantam sobre a terra são pessoas que praticam o mal, todas as pessoas ficam encolhidas nas suas casas, em silêncio, tristes por causa do mal que está sobre o governo que está liderando. Mas quando os ímpios morrem, os justos, aqueles que fazem o bem, começam a se multiplicar e começam a manifestar as suas atitudes, as suas ações. O que o versículo 28 está falando é que os ímpios, eles acabam sendo um mau exemplo. Os homens de verdade se escondem. Quando os ímpios sobem, eles incentivam as pessoas a praticarem o mal. Quando os ímpios sobem, começa a haver uma tendência de multiplicação de pessoas que praticam o mal. E o mal fica prevalecendo. Então, aqueles que são homens de verdade, que buscam a retidão, ficam encolhidos, ficam oprimidos, e eles precisam se esconder para que não sejam mortos, porque eles estão sendo perseguidos.
Mas quando os ímpios morrem e os justos, portanto, estão prevalecendo, então os justos ficam à vontade, fazendo aquilo que é correto, aquilo que é certo, e você passa a vê-los caminhando mais. Na verdade, o versículo 28 traz um desafio para aqueles que são do bem, aqueles que fazem o bem. Aqueles que fazem o bem muitas vezes ficam em silêncio, e o silêncio dos bons faz com que o mal prospere e se multiplique. Mas é de se entender que aqueles que são bons também precisam cuidar das suas famílias, e por essa razão muitas vezes eles preferem se esconder para cuidarem da sua família, ao invés de assumirem aquela posição de mártir que eles vão assumir sozinhos, sem que exista o apoio de outras pessoas. O versículo 28 nos mostra como é importante a criação de movimentos por parte daqueles que fazem o bem. Como é importante que as pessoas que fazem o bem andem sempre juntas, para que possam se multiplicar e fazer que a mensagem da justiça seja pregada de forma mais poderosa, combatendo a impiedade. Então essa é a meditação de Provérbios, capítulo 28. Na última aula, que foi a de 53, nós falamos no versículo 12, que existe um versículo também nesse mesmo capítulo parecido. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. Nós fizemos esse comentário na aula passada, na aula 53, e nessa aula 54, comentando o versículo 28, nós comentamos também que é ruim quando os ímpios sobem porque eles fazem o mal, e aqueles que são verdadeiros precisam se esconder quando eles não estão organizados em movimentos. Mas é bom que os justos se reúnam em movimentos de combate a todo tipo de mal nos tempos das trevas, para que possa surgir as novas gerações com esperança. Quando os justos se escondem, o que ocorre é que a impiedade vai se multiplicando e crescendo. Nós vemos isso nos países que adotam o modelo comunista, onde muitas vezes aqueles que são corretos e justos e lutam pelo bem acabam sendo sufocados, mortos, acabam sendo torturados, esmagados, porque o mal age de forma impiedosa para destruir a verdade. É muito mal quando uma sociedade é dominada pelos ímpios, e é muito bom quando ela é dominada pelos justos. Por isso é importante ter consciência nas suas decisões em relação aos seus votos, em relação às épocas de decisões políticas. Essa é a palavra de hoje. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe essas mensagens com outras pessoas para a propagação do conhecimento das Escrituras. Deus abençoe. Amém, amém.